Olá, bem-vindo ao Jornal Super News dessa segunda-feira, 18 de março. Há 5 anos iniciava-se a Operação Lava Jato, no dia 17 de março de 2014, uma operação de grande repercussão para a história política brasileira, né, e a justiça brasileira como um todo. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o Dr. Flávio Rodrigues, que é advogado criminalista. Bem-vindo, doutor. Obrigado, uma satisfação enorme. Doutor, qual o significado de toda essa operação para a população brasileira que, por vezes, cobrava respostas, principalmente contra a corrupção? A operação em si, ela é importante a gente dar destaque inicialmente, que foi uma operação valiosa, no âmbito do nosso território nacional. Uma investigação que nunca se tinha visto antes, até tinha, semelhante àquela ação penal, o mensalão, mas não da mesma magnitude como foi essa, uma investigação inteligente, pelos tipos de matérias que foram abordadas, crimes e até pessoas envolvidas ao longo de toda a investigação. Então foi, de certa forma, bastante valioso para a população em geral. Essa operação começou de outra operação, na verdade, a Operação Lava Jato, e investigando revenda de combustíveis, onde houve a suspeita de que havia ali o crime de lavagem de dinheiro. Daí outros desdobramentos, muitos pelos quais ninguém nem imaginava, que muitos políticos foram investigados, alguns deles até presos, né? Exato. É uma investigação que ela iniciou de uma forma bem, como qualquer outra se inicia, em busca de indícios, materialidade, mas ao longo dela foi observado em que alguns doleiros, tinha essa relação, como você bem pautou, lavagem de dinheiro, e alguns repasses de propinas, em que acabava desaguando na própria Petrobras. Então foi daí que começou o desfecho de tantas outras etapas da própria operação, e como essa magnitude toda que acabou causando. Pois é, doutor. E a Polícia Federal teve um papel fundamental, nessa operação. Nunca se viu assim tantas operações, foram 60 fases, até então. Aproximadamente. E o trabalho intenso da Polícia Federal em todas essas fases. É preciso compreender que a Polícia Federal, ao longo desse percurso investigatório, teve papel fundamental. Isso é natural porque o Estado, de certa forma, ele vem tentando alcançar determinadas estruturas criminosas, e não só nesse ponto, mas em tantos outros, mas no sentido de modernizar as investigações, de investigações um tanto quanto mais inteligentes, e isso é natural, E isso se deu justamente pela inteligência, investigação inteligente que foi feita por parte da Polícia Federal e do MPF também, de certa forma. No próximo bloco, doutor, a gente vai falar sobre as ameaças à Operação Lava Jato. Se realmente essas ameaças que são divulgadas na internet, são divulgadas no âmbito dessa operação, se elas existem ou não. A gente volta em instantes com o Jornal Super News. Estamos de volta com o Jornal Super News, hoje recebendo o Dr. Flávio Rodrigues, advogado criminalista. Estamos falando sobre a Operação Lava Jato, que ontem completou 5 anos de existência e circula por aí nas redes sociais, principalmente, informação de que existem ameaças à Operação Lava Jato, doutor? Isso de certa forma foi criado aí pela população, em geral, com relação a algumas decisões que foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, ao meu ponto de vista, não há esse perigo de acabar com a Operação Lava Jato, até porque ela já tomou dimensões maiores e as investigações ainda estão correndo naturalmente. E eventuais decisões contrárias ou não, o ponto de vista de cada uma das partes, é natural em qualquer tipo de processo. Nessa operação, nós tivemos protagonistas, políticos de renome, que foram protagonistas e viraram réus na operação, e também os promotores, juízes, como o juiz Sérgio Moro, por exemplo. O juiz Sérgio Moro teve um destaque durante praticamente toda a operação, e ele aceitou um cargo no atual governo. Você acha que qual o reflexo dele ter aceitado esse cargo de ministro do atual governo federal? Isso foi bom ou realmente isso trouxe um reflexo para a operação? Bom, inicialmente não tem como não dizer
sobre questões técnicas, né, com relação ao ministro Sérgio Moro. A gente pode notar que é uma pessoa de um intelectual surpreendente. Agora, do outro ponto, né, sobre outro aspecto, a gente pode identificar que, de certa forma, soa um tanto quanto inconveniente, por assim dizer, né, por um magistrado que ali ainda estava tomando decisões com relação à ação penal que tramitava em sua vara. Então, acaba soando, né, para quem manifestava determinadas situações no que diz respeito a ser um juiz parcial ou não, né, sem entrar no mérito da situação, de certa forma, levanta alguns aspectos a serem discutidos. Mas isso eventualmente, por parte da própria operação, né, que aí vai ser descoberto depois, se for o caso, né. Mas eu acho que não causa um impacto tamanho a própria operação, né. Talvez alguns réus, Porque para o governo também foi uma certa forma de um reconhecimento ao desempenho dele na operação, né? Vamos dizer assim. Sim, e aí que está, né, essa questão, porque hoje em dia essa questão do processo penal um tanto quanto midiático acaba que os protagonistas, né, querem aparecer demais. E esse é o prejudicial para o processo, né? A gente viu ao longo da Operação Lava Jato, e todos os cidadãos, né, pode ter notado isso, que todo dia que acordava já estava na expectativa de uma prisão, um mandado de prisão, de busca e apreensão, alguma coisa nesse sentido. Isso é um tanto quanto prejudicial, porque o processo penal ele tem que partir das premissas básicas, né, até se investigar e depois oferecer a denúncia se for o caso, né. Não raras vezes a gente viu o próprio MPF indo à mídia fazendo exposições quanto aos fatos, aos indícios, materialidade, o que é um tanto quanto contrário às dicções do processo penal. Então, esse é algo prejudicial. E aí acaba que outra parte acaba apontando esses exageros, esses aspectos negativos. Próximo bloco a gente vai falar sobre o aprendizado que podemos ter com essa operação, que completou ontem 5 anos. Nós voltamos em instantes com o Jornal Super News. Estamos de volta com o Jornal Super News, hoje falando sobre a Operação Lava Jato, que ontem completou 5 anos de existência, né? Doutor Flávio Rodrigues, quais os ensinamentos que podemos ter sobre essa operação? Que, a meu ver, foi uma resposta aos anseios da população sobre os crimes de corrupção, né? Nas mais diversas esferas, porque realmente mexeu com todas as esferas da política nacional. Sem dúvida. Bom, existem aspectos positivos, aspectos negativos também, né? Mas do ponto de vista positivo, a gente pode extrair dessa operação que, por ser uma operação, a dimensão que tomou, como já foi dito, acaba resguardando a população um certo direito de cobrança, algumas coisas que antes não eram vistas, né? Algumas estruturas criminosas, propriamente dita, que se instalavam no setor público, né, entre o setor público e privado. Então, de certa forma, é um avanço para a população. Mas, por outro lado, algumas relações ligadas a algumas leis que são discutidas, algumas matérias que ainda estão sendo discutidas nos próprios tribunais, né, tende muito a avançar. Eu acho que, para um Estado democrático de direito, é necessário punir, né, mas punir garantindo também. É uma questão essencial para o cidadão, para a pessoa que ocupa um cargo público, para quem está contratando com o Estado. Então, de modo geral, é uma resposta para a sociedade. E para aquele também que está frente ao cargo público, é a necessidade de ter um certo zelo, uma certa cautela também nos negócios públicos. Houve um certo ineditismo dessa operação e daí percebe-se que a cobrança por respostas também se desdobrou o país afora, né? Sim, essa investigação, a operação como um todo, querendo ou não, de norte ao sul, ao país, acabou influenciando, né, diversas outras operações. Então, com inteligência também, outras nem tanto, mas sempre pautada de uma forma semelhante ao que foi conduzido pela Operação Lava Jato, né, o que diz respeito a vários mecanismos de investigações que tinham à disposição. Doutor Flávio Rodrigues, eu agradeço a sua presença aqui no Jornal Super News e por contribuir com a nossa entrevista. É sempre uma honra. Obrigado pela presença.
Bom, e para terminar o nosso jornal de hoje, a gente destaca alguns acontecimentos. Um ataque na cidade de Utrecht, na Holanda, deixou feridos na manhã desta segunda-feira. A polícia ainda investiga o caso. Subiu para 50 o número de mortos no atentado de Christchurch, na Nova Zelândia. A primeira-ministra do país já determinou que vai buscar uma nova política sobre o comércio de armas no país. A Escola Raul Brasil volta às suas atividades hoje, porém em caráter de assistência psicológica aos profissionais que trabalham na escola de Suzano, em São Paulo, onde aconteceu o ataque de 2 atiradores na semana passada. E amanhã os alunos devem retornar em caráter também de assistência psicológica para tentar retomar as atividades. Vamos agora à previsão do tempo. Em Valadares, as máximas chegarão a 35 e 36 graus nesse início de semana. A boa notícia é que choveu na sexta-feira, choveu muito e apagou um pouquinho do calor. E a chuva deve voltar na quarta-feira aqui em Governador Valadares, quando também começa o outono. Em Belo Horizonte, continua chuvoso, com temperaturas na faixa dos 19 aos 28 graus na capital mineira. No restante do Brasil, chuvas isoladas na região norte, centro-oeste e no nordeste. Esta edição do Jornal Super News fica por aqui e até amanhã.